Oi pessoal, paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. Graças a Deus temos a oportunidade de fazer a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus. Dessa vez é Atos capítulo 11 e nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Eu estou feliz em poder contar com você e espero que você esteja crescendo, se alimentando, progredindo na leitura da Palavra de Deus. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós? Querido Senhor, nós te louvamos por essa tarde na Tua presença e queremos te pedir a Tua bênção. Obrigado pela Tua palavra e que Teu Espírito nos ajude na interpretação dela. Obrigado por nos alimentar. Oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Olha só, gente, Jesus já tinha dado a ordem para pregar o evangelho a toda criatura. Jesus já tinha orientado para eles saírem por todas as partes pregando o evangelho. Mas eles estavam ali presos em Jerusalém, e com a morte de Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos ali, desencadeou uma grande perseguição, e por onde eles passavam eles iam pregando o evangelho da palavra de Deus. E aí o capítulo 10 a gente leu sobre Cornélio, e aqui os irmãos, quando ficam sabendo que Pedro vai na casa de Cornélio, chamaram ele a atenção, dizendo: por que você foi na casa de pessoas incircuncisas? Ainda estavam, a igreja primitiva, alguns deles ainda estavam naquela prisão aos dogmas do judaísmo, e foi preciso o Espírito agir desta forma para que o evangelho pudesse se expandir. Se fosse por eles ali, o evangelho ficava só entre eles. Que coisa, né? E aí Pedro resolve fazer esse relato, e olha o que Pedro fala: eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase, ou seja, numa visão, eu tive uma revelação, algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito revelou-me que não hesitassem em acompanhá-los. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa, e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio do qual serás salvo tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito no instante sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia,
Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que, chegando até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui, os caras saíram pregando o evangelho de Jesus Cristo na língua grega, aos gregos de Antioquia. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Aqui eram os irmãos preocupados, né? Esses mesmos que estavam preocupados com o fato de Pedro ter entrado na casa de Cornélio, eles também se preocupavam. O que esses irmãos andam falando por aí? Estão pregando lá em Antioquia, estão já gregos se convertendo, aí mandam Barnabé até Antioquia para dar uma analisada na coisa. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que coisa, Barnabé percebe que aquele ambiente grego era um pouco pesado para ele precisava de alguém com uma capacidade intelectual um pouco mais preparada. Então ele resolve chamar a Saulo, que tinha retornado para Tarso. Saulo estava lá aguardando o momento certo. Tudo tem o seu momento certo. Ele estava lá se enchendo da graça, ele estava sendo preparado por Deus. Ele estava desfrutando da grandeza, da beleza de Deus. Ele não estava forçando uma oportunidade, não. Ele esperou o momento certo e chegou o momento certo. Barnabé vai lá, traz Saulo, e quando ele chega, eles passaram um ano inteiro pregando de casa em casa, de porta em porta, ensinando, encorajando os irmãos de Antioquia. E ali foi a primeira vez onde os discípulos foram chamados de cristãos. Isso significa aqueles que são parecidos com Cristo. Cristão significa seguidores de Cristo, repetidores de Cristo. Aqueles que têm a mesma mente, a mesma visão, o mesmo proceder, o mesmo comportamento de Cristo. Isso significa ser cristão. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a acontecer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ora, os irmãos percebem que os primeiros capítulos de Atos narram a história do povo se convertendo, vendendo as suas propriedades, trazendo e depositando dinheiro aos pés dos apóstolos. É lógico que, vindo ali esta fome, esses irmãos não tinham mais propriedades, não tinham mais recursos nenhum para vender, para fazer dinheiro e para ter o sustento. Isso aqui não foi um mandamento de Deus, foi um entendimento deles. Eles entenderam que Jesus voltaria naqueles dias, e aí eles reuniam-se, sempre partiam pão juntos, e tudo que eles tinham eles vendiam e traziam, e os discípulos distribuíam em partes iguais ou de acordo com a necessidade de cada um. Naquele tempo ninguém passou necessidade, mas quando veio a fome, aí eles começaram a passar necessidade. Foi por isso que fizeram esse recolhe aqui de ofertas para enviar pelas mãos de Paulo e de Barnabé até os presbíteros lá de Jerusalém. Esse foi Atos capítulo 11. Nós queremos te convidar a participar, a ler, a meditar.
Que Deus abençoe, que você possa ser agraciado pela bondade de Deus. A gente se vê amanhã. Até lá.